Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Jonathan. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a história da ciência e da química. Então, por que estudar sobre a história da ciência e da química? Para nós compreendermos a química atual, a ciência atual que está em vigor hoje, a gente tem que olhar para a história dela, entender um pouco dos primórdios de como ela surgiu, de que movimentações aconteceram dentro da química, dentro da ciência, para com que a gente chegasse na ciência, nas leis, nos postulados que a gente tem hoje. Então, vamos começar lá do princípio, lá do início. Então, o que a gente deve tomar como princípio, né? Então, quando a gente pensa na questão da ciência e na questão da própria química. Então, o termo ciência, ele nasce lá no século XVII. Então, a gente tem que ter noção que esse termo ele é mais recente, então tudo que é construído anterior a esse termo, anterior ao século XVII, a gente denomina como conhecimento. Então, não que antes desse momento não tivesse ciência, não fosse feita ciência, já tinha sido feita ciência, porém ela não era denominada assim. Podemos pensar, por exemplo, a questão da gravidade de Newton. A humanidade já conhecia, já sabia anteriormente, aos postulados de Newton, que uma maçã caía para baixo ou que qualquer coisa caía para baixo. Porém, esse fenômeno de cair para baixo não era denominado de gravidade. Então, ele só ganhou fama depois que Newton disse que isso se chamava gravidade, que tinha uma força atuando ali sobre essa maçã para ela cair. Então não quer dizer que a humanidade não sabia que as coisas caíam para baixo, mas ela só ganhou nome depois que o cientista nomeou esse fenômeno. A mesma coisa com a ciência, ela só ganha um nome depois lá a partir do século XVII, lá com movimentação de Bacon, Descartes, Galilei, ali nesse momento. Então, tudo que a gente chamar antes desse princípio, a gente vai chamar de conhecimento. Então, para compreender um pouco mais, a gente vai para uma ordem cronológica para entender como que acontece essa movimentação da ciência ao longo do tempo. Então, a gente parte lá da pré-história, com a descoberta do fogo, vai para a Idade Antiga, com o domínio do vidro, dos metais, conhecimento sobre algumas reações químicas. Depois parte para a Idade Média, com o surgimento da alquimia, a busca pela pedra filosofal e o elixir da vida eterna. A gente parte para a Idade Moderna, onde existe a separação da igreja, do clero e da ciência. Então, ali nesse momento é o surgimento da ciência, onde surge o termo ciência, onde ele é cunhado. Também surge o desmembramento dessa ciência, então ela toma vários rumos, como a química, a física, a biologia, entre outras áreas, como a matemática, aí afins. E a gente chega à idade contemporânea, que é a idade onde aparecem os grandes nomes da ciência e da química, que são nomes reconhecidos até hoje, que cunharam algumas das teorias, alguns dos fundamentos da nossa própria da ciência moderna, da ciência atual, né? Tem a elaboração também para a química, como respaldo é o momento onde a elaboração da tabela periódica é realizada, entre outros eventos que acontecem nesse meio. Então, um olhar para a pré-história, né? Então, qual que é o principal marco, né, na pré-história? O domínio do fogo nessa época foi muito importante, principalmente para a sobrevivência humana, pela questão do aquecimento, a questão do cozimento de alimentos, por causa também o fogo inibe a produção de micro-organismos, entre outros fatores que envolveram até a própria produção de armas, produção de instrumentos de trabalho nessa época. E o primeiro fogo ele surge a partir de erupções vulcânicas, a partir de raios, né, e de movimentos naturais. Posteriormente, o próprio humano ele acaba desenvolvendo métodos para a produção de fogo a partir do atrito de pedras, atrito de madeira, né? Percebe que
isso é fundamental para a vida dele, né? Porque previne, por exemplo, a putrefação do alimento, faz o aquecimento. E esse movimento também lá na pré-história gerou respaldos na ciência. Por exemplo, o que acontece? Como o ser humano é muito curioso, o que aconteceu? Quando ele descobriu o fogo, ele foi testando tudo dentro desse fogo. Ele foi botando folhas, árvores, animais, foi queimando tudo que ele via pela frente, fazendo testes, vendo o que ele podia aproveitar. E dessas movimentações, ele colocou pedras dentro do fogo, pedras diferentes, na verdade minerais, e esses minerais acabaram derretendo, né? Então eram minerais de base de cobre, e quando esse mineral derreteu, ele virou um líquido, e quando esfriou, ele ficou sólido, metal sólido, cobre, metal. E isso deu respaldo para a invenção de instrumentos, né? Instrumentos de guerra, principalmente, instrumentos de caça, que depois, futuramente, vão dar origem às eras, as eras dos metais, né? O tempo dos metais. Então, saindo da pré-história, a gente chega à Idade Antiga, né? Então, a gente pode dividir a Idade Antiga em dois movimentos. O primeiro movimento que a gente pode pensar é a Idade dos Metais, que é lá em 3000 a.C. a 1000 a.C. A gente tem que lembrar que antes de Cristo o tempo vai decrescendo, né? Então ele vai do um tempo maior para um tempo menor. E ele é caracterizado pela criação desses metais, pelo domínio desses metais, ou seja, como existia a questão de domínio territorial, a questão de várias guerras, o que aconteceu é que eles usavam, por exemplo, siderurgia e metalurgia para produzir armas. Então, eles, além de aprimorar a questão da siderurgia e da metalurgia, eles conseguiram extrair, por exemplo, cobre, ouro e outros metais já nesse primeiro momento. E eles faziam, por exemplo, as armas de cobre. Porém, como o cobre é muito maleável, então eles acabavam utilizando da metalurgia, da siderurgia, que eles dominavam, em fornos, né? E eles começaram a misturar diferentes materiais que eles encontraram e eles chegaram ao bronze. E depois, futuramente, com a aprimoração da mineração e de outros resultados, outros metais, inclusive incluindo o ferro. Então, aconteceram 3 grandes eras, né? A era do cobre, a idade do bronze e a idade do ferro, que foram essenciais principalmente na questão da guerra, na questão mais de batalha, né? Porque eles utilizavam justamente para a guerrilha, né? Os metais. Além desses, ainda domínio sobre o vidro e outros instrumentos, né? Foram se aprimorando, né? Então, a questão da guerra, a questão do domínio, a questão do fogo em si também foram muito importantes nesse sentido, né? Desde lá da pré-história até no começo da Idade Antiga. O segundo período da Idade Antiga que pode ser mencionado é a questão do desenvolvimento do registro, principalmente o registro escrito. Então, e ao aparecimento da questão do conhecimento, então da questão da produção do conhecimento, né? Produção do conhecimento científico, do filosófico, sociológico. Então, o que acontecia lá? Na Grécia Antiga, principalmente, existiam grandes centros, grandes templos, tipo bibliotecas grandes, onde vários homens se reuniam com o intuito de filosofar, de trocar ideias, de aprimorar o conhecimento. Como eu disse, esses espaços eles eram destinados somente a homens de classe alta, ou seja, pessoas importantes no governo ou que tinham dinheiro, tinham influência na época. Então, o conhecimento era só destinado a homens e com algum posicionamento no governo, no exército ou outro que pudesse influenciar de certa forma. Então, como eu disse, não era destinado a mulheres e nem a escravos ou pobres. E esse movimento de divulgar para as pessoas pobres era mal visto na época.
Nessa época também já tiveram alguns conhecimentos que dão respaldo à química, por exemplo, Demócrito, ele já tinha pensado sobre a questão do atomismo, ou seja, dessa visão da estrutura da matéria como algo divisível, que chegasse até um ponto que não seria mais divisível, ou seja, uma visão mais de átomo mesmo, a gente consegue dividir a matéria até um certo ponto, depois não dá mais. Porém, essa, essa, essa teoria ela não foi bem aceita na época, e a gente entra com 3 filósofos muito importantes para aquela época, que são Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates ele foi professor do Platão e Platão foi professor de Aristóteles. Então eles influenciaram muito a questão da filosofia da época. Então existia muito a questão do estético naquela época, a questão do belo, também do homem como o detentor da sabedoria e tudo mais. E dentre esses 3, o Aristóteles propôs que o mundo era feito de 4 elementos básicos, ou seja, o fogo, a água, o ar e a terra. E que todas as outras coisas eram misturas desses 4 primeiros. E isso perdurou por muito tempo, essa concepção de formação de 4 elementos fundamentais. A Idade Antiga ela tem fim no século VI a.C., onde se inicia o cristianismo. A gente tem que lembrar também que a época da Idade Antiga ela era regida ainda pela questão de deuses, principalmente deuses gregos, ou seja, o conhecimento da época ele era muito vinculado à questão, era muito endeusado, ou seja, era vinculado aos deuses. Então, quando eles não compreendiam algo ou não entendiam bem, eles justificavam pela presença dos deuses, que naquela época eram vários, né? Então eles tinham um deus para cada deus do trovão, deus do mar, deus, enfim, tinha vários deuses para cada deus da guerra, enfim, vários deuses para várias coisas. Então, com o surgimento do cristianismo no século VI a.C., a gente se insere com essa questão de vários deuses, né? Então entra um deus único. Também se tinha, na Grécia Antiga, tinha o costume da relação extraconjugal, ou seja, a relação com várias mulheres ou vários homens, enfim. Então se deu a questão da monogamia, então foi implementada nessa época. A questão já ainda ficou vigorando por vários tempos, mas era mal vista. Então era a questão de relação com várias pessoas. Então foi implementada a monogamia, que depois, enfim, foi perdurada depois de alguns tempos, né? A questão da relação, por exemplo, entre 2 homens ou entre 2 mulheres também acabou. Isso era muito comum na Grécia Antiga, depois com o cristianismo foi abolido, foi mal visto, de certa forma. Então, a partir do século VI. E no século... então, a gente entra na Idade Média, que é essa idade quando inicia o cristianismo. Junto com o cristianismo, né, então, a igreja, o clero, principalmente, tomou posse dos conhecimentos que já eram produzidos por Aristóteles, Platão, por todos os filósofos anteriores. Então a igreja se adonou desse conhecimento e novamente vinculou ele a uma questão mais endeusada, ou seja, então eles sempre vinculavam a santos, ao próprio Deus, a outros movimentos para encobrir algo que eles não conheciam ou não entendiam na época. Então, na Idade Média também se tem o surgimento da alquimia. A alquimia é um dos primeiros grandes passos para a química que a gente conhece hoje. Porém, apesar da loucura que é a alquimia, que a alquimia é a busca pela pedra filosofal e pelo elixir da vida eterna, a alquimia acabou contribuindo muito para a química na questão da produção de aparelhos, equipamentos, vidrarias
e até a extração e a descoberta de elementos nessa época. Então, o que é esse elixir da vida eterna e o que é essa pedra filosofal? Então, naquela época, eles acreditavam que poderia se obter uma pedra que conseguisse transformar qualquer metal menos nobre em ouro e pudesse produzir um líquido a partir de uma mistura de substâncias, um líquido que produzisse a vida eterna. Então, só que apesar disso, então o que esses grupos de pessoas, né, como se fosse umas sociedades, né, secretas, elas faziam isso escondido, elas buscavam esses elementos muitas vezes escondidos da igreja. Então, a Idade Média foi conhecida também como a Idade das Trevas, a Idade Negra, pois existia essa questão da magia. A igreja considerava quem fazia essas pesquisas, essas buscas, como um feiticeiro, como um bruxo, e não era muitas vezes bem visto pela sociedade da época. Então, se as pessoas fossem descobertas fazendo esses experimentos, esses testes com plantas, com animais, enfim, buscando esse tal elixir da vida eterna ou essa pedra filosofal, eles poderiam ser enforcados ou até queimados em fogueira pública. Mas a gente já sabe que vários desses experimentos, né, geraram produtos, né, como a própria bebida alcoólica, como a descoberta de alguns elementos, por exemplo, o próprio fósforo, né, que foi descoberto a partir da destilação de urina pelo Herringbrandt, que ele deixou putrefar vários baldes de urina, e depois destilou eles, buscando ouro, né, buscando em outras formas em outros materiais a busca do ouro, já que a urina era amarela, então ele acreditava que poderia existir ouro, mas acabou descobrindo que existia fósforo, então depois de destilar ele acabou encontrando um pó amarelado que brilhava no escuro, que foi depois denominado fósforo, né? Entre outros, né? Então, entre outros compostos que foram descobertos naquela época, a partir dessa alquimia. Então, isso perdurou por muito tempo, né, essa Idade Média. Também aconteceram vários eventos também, então, que nortearam isso, que foi um dos primeiros movimentos da química experimental, vamos dizer assim. Então, eles começaram a constituir laboratórios, experimentar, fazer coisas para encontrar esses tais elementos, mas acabaram contribuindo de outra forma. Então, a gente chega na Idade Moderna. A Idade Moderna ela foi o berço de várias mudanças dentro da igreja, principalmente na questão da arte e na questão da ciência. Então, o que acontece? É a época que é conhecido como o Renascimento Cultural da própria igreja. Então, o que aconteceu nessa época? Na questão da ciência, a gente teve dois movimentos. Como eu disse, até nessa época, na Idade Moderna, a ciência, o conhecimento ainda era destinado às pessoas que tinham dinheiro, que eram pessoas cultas, com poder aquisitivo ou até poder na época, sejam governantes, reis, enfim. E Galileu Galilei foi um desses. Ele tinha influência na época e ele percebeu que existiam distinções ali, o que estava acontecendo na igreja com o que acontecia realmente. Ele via que aquilo que a igreja às vezes falava, que a igreja, por exemplo, acreditava que a Terra era o centro do universo. E o que Galileu fez? Ele foi lá, construiu um telescópio, construiu lunetas, e ele percebeu que o Sol não era o centro do universo. Ele olhou, a Terra não era o centro do sistema solar. E aí ele foi fazendo esses experimentos, e ele foi por comprovação, pela observação, ele viu que não era assim. Ele fez anotações, viu pela matemática, viu por vários métodos. E ele escreveu esses postulados e publicou esses postulados. Porém,
esses postulados iam contra o que a igreja na época via como certo. A igreja acreditava que a Terra era o centro do sistema solar, era o centro do universo. Então, ele publicou isso e ele foi condenado. Ele teve que se apresentar na Santa Inquisição, enfim, teve que se apresentar ao clero, né? E ele teve que negar os seus conhecimentos ao clero, dizendo que o que ele tinha escrito estava errado, que não era verdade. Porém, mais tarde, na espreita, para ele se salvar do enforcamento, né? Nesse caso, da forca. Mais tarde, ele acabou publicando outros estudos, mas escondido, que influenciam a ciência até hoje. Então, nesse momento surge a ciência, quando as pessoas começam a ter um outro olhar, não acreditar em tudo que a igreja falava. Então, a igreja falava, por exemplo, acreditava que era de uma forma, ou que era vinculado a santos, era uma coisa muito endeusada. Então, ali que começa a se separar. As pessoas começam a ver que realmente não tem algo errado, não está acontecendo como a igreja está falando. E isso aconteceu também com dois outros cientistas que também deram início à ciência, que é o Francis Bacon. Francis Bacon, ele também ele era político da época, ele era muito influente. E já com medo de represálias pelo clero, pela igreja, o que ele fez? Ele escreveu os postulados dele, as escritas dele, os estudos dele, porém ele deixou isso meio vinculado ainda à igreja, com medo dessas represálias, com medo da igreja o condenar à forca, ou coisa assim. Então ele já foi tentando mascarar o conhecimento dele. Porém, ele deu início ao que a gente chama de um método, o método científico. A forma como a ciência é feita, que a ciência não pode ser uma opinião qualquer. Então, ela tem que ter um rigor científico, ela tem que passar por alguns estatutos, passar por alguns olhares. Então, a gente tem que primeiro fazer observações, por exemplo, a ciência parte da observação do ambiente, do que está acontecendo, olhar o que essas observações, tudo ao redor, tudo por que não acontece, o porquê acontece, e aí ir para testes e experimentações e achar a comprovação. Então, a ciência naquela época era muito sobre comprovação, tinha que comprovar, tinha que acontecer. Então, como se 1 mais 1 fosse 2. Então, a gente sabe que 1 mais 1 é 2. Então, eles tinham que comprovar que isso acontecia. Então, eles utilizavam muito a matemática, da própria física para explicar isso. Então, a gente, além de Bacon, a gente ainda tem, além de Francis Bacon, a gente tem o Descartes, que também contribuiu com o método, com a questão do método, contribuindo com os postulados de Bacon também. Descartes também era influente na época. Então, eles que foram os porta-vozes desse início, desse olhar, separando o clero da ciência em si. E a partir da separação da ciência, a gente dá início à química, à física, à matemática, estudos mais aprofundados do mesmo. A gente tem um outro olhar, até aprofundamento na medicina. Então, acaba se olhando para outras formas, além da forma existente que tinha, que era vinculada à religião. Então, se vinculava mais à própria ciência, que era pela comprovação. Porém, hoje a gente já sabe que a comprovação não é única, então a gente tem estudos. Então, eles, por exemplo, acreditavam que a ciência era só química, física, biologia, mas hoje a gente já vincula a ciência a outras áreas de estudos, por exemplo, a própria filosofia, a própria sociologia, a própria educação, são ciências também, mas isso foi tomando outros rumos posteriormente, bem mais recentes já. Então, já teve várias discussões com isso. Então, hoje a gente compreende todas as áreas como ciências. Então, ciência é uma coisa e ciências é algo maior, é algo que envolve várias áreas. Então, seria. Então, por exemplo, a química é uma ciência, a física é uma ciência e a biologia é uma ciência. Elas formam as áreas das ciências. Então, elas são ciência. Então, tem muita ciência na ciência.
Então, por último, a gente entra na idade contemporânea, que é a idade um pouco mais recente, onde a gente começa, que ela também foi marcada pela Revolução Francesa e por várias ocorrências, né? Enfim. E é nesse momento ali que surge, por exemplo, a tabela periódica e que surgem também vários cientistas que contribuíram, que formaram os pilares da ciência moderna, trazendo a questão das estruturas atômicas, da questão da gravidade, a questão da radioatividade, a questão da organização da tabela periódica e tudo mais. A gente teve, por exemplo, Priestley, Lavoisier, Mendeleev, entre vários ali. Depois a gente traz mais para frente Marie Curie, enfim. Aí, na época da Marie Curie, por exemplo, que é já bem mais recente, então ela traz a questão da radiação, né? Ela foi na mesma época ali, por exemplo, de Einstein e outros, mas ela já consegue entrar na universidade. Ela é uma mulher que consegue entrar na universidade, porém ainda existe muita questão dessa ciência masculina, então ainda a mulher não era bem vista. A gente tem que lembrar também que muitos das descobertas, lá de Priestley, Lavoisier, entre outros, eles podem ter influência de mulheres na ciência, então desde lá do início, dos primórdios, até na própria alquimia. Porém, elas foram encobertas, né, porque a mulher naquela época não tinha o direito de poder fazer ciência, né? Então ela sofria represálias. E a questão também do dinheiro. Então, também é outro fator que deve ser levado em conta. Então, todos os cientistas, a maioria deles tinha influência na época, tinha dinheiro. Então, muitos das descobertas foram descobertas por outros cientistas com menos dinheiro e foram vendidas ou mesmo roubadas pelos mais ricos, por exemplo, Lavoisier ou Mendeleev ou outros que tinham influência na época e publicados. Isso devido pela era muito frequente reuniões naquela época, reuniões onde as pessoas se reuniam para conversar sobre os conhecimentos adquiridos, sobre a ciência que estão fazendo, sobre as pesquisas, e muitas vezes as pessoas que não tinham dinheiro ou não tinham como publicar acabavam comentando, a outra pessoa replicava o experimento e acabava que era roubado o experimento dele, enfim, não se tinha direito sobre esse experimento. Então, a gente tem ainda muito presente a questão desses nomes mais famosos da ciência. Então, hoje em dia já estamos começando a se fazendo um outro olhar, olhando para essas minorias, para esses muitas vezes olhando para cartas, para escritos, para ver encontrar os verdadeiros autores dessa ciência. Então, acho que se não me engano, Lavoisier, por exemplo, a mulher dele que fez bastante do trabalho dele, ela trabalhava no laboratório, fez várias vidrarias, né? Então ela que mais trabalhava, só que ele, como tinha influência na época, ele era cobrador de impostos e tinha influência no governo, então ele ganhou renome através das descobertas. O próprio Priestley, que é o que descobriu o oxigênio, que iniciou alguns estudos sobre a fotossíntese, ele não nomeou como fotossíntese na época, mas ele constatou, por exemplo, a depuração do ar por plantas. Ele foi... hoje em dia ele está sendo mais visto, mas há um tempo atrás ele não aparecia nos livros por essa questão, por até outros autores terem roubado algumas de seus conhecimentos, mas hoje em dia a gente já está fazendo essa busca, como eu falei, então já se tem essa outra visão. Então a gente tem que ter noção também que isso não nasceu de um dia para o outro, né? Essas teorias, esses conhecimentos que surgiram lá principalmente na Idade Contemporânea. Eles partem de estudos lá mais antigos, desde a Idade da Grécia Antiga, eles vão estudando, vão vendo ocorrências, vendo fatos, analisando o redor deles, o dia a dia deles, para conseguir descobrir o que está acontecendo, visualizar o que está acontecendo
ir atrás desses novos fundamentos da ciência que eles buscavam. E nessa mesma época aconteceu uma corrida, né, pela questão da busca por novos elementos, principalmente para completar a tabela periódica, visto que a descoberta de um elemento dava renome ao cientista que o descobria, então existia uma espécie de corrida da tabela periódica, onde cada vez mais eles buscavam a descoberta desse elemento, de comprovação dele que existia a partir da tabela periódica, a partir do olhar de estudos. Então, foi uma corrida incessante que aconteceu ali nesse momento. Então, ali foram, como eu disse, os pilares da ciência que a gente conhece hoje. Então, aprimoramento na medicina, aprimoramento em equipamentos, aprimoramento em vários sentidos. Claro que a ciência vem mudando, até hoje já cada ano muda, cada hora está mudando, então a gente tem que ter noção que, por exemplo, as leis de Newton ou teses ou postulados escritos naquela época, eles não são mais fatídicos, ou seja, não são mais comprovados. Eles são comprovados sim, mas porém naquela época o conhecimento comprovado era verdadeiro e imutável. Ele era aquilo e não podia ser mudado, dificilmente era mudado. Hoje em dia a gente já sabe que esses conhecimentos podem ser mudados. A partir do estudo a gente pode ter uma nova lei de Newton, enfim, uma nova lei que supra as leis de Newton, enfim, a partir dos estudos que a gente tem. O próprio átomo, a gente já sabe que o átomo agora, por exemplo, os elétrons, nêutrons e prótons, eles podem ser divididos em partes menores do que essas. Então, o próprio modelo atômico ele se modificou várias vezes dentro da química. Então a gente passa por vários momentos, né, até que a gente consegue ver como que acontece, né? Então teorias foram refutadas, né, principalmente nessa época. Então principalmente a teoria dos 4 elementos lá de Aristóteles foi refutada nessa época. Então a partir do momento que descobriam que dos átomos, as proporções, da estequiometria, foram aprofundando nisso, eles perceberam que aquelas teorias anteriores poderiam ser descartadas. Então isso vai acontecer até hoje e futuramente vai acontecendo novamente. Tu vai refutar algumas coisas que a gente conhece e vai aprimorar o conhecimento que a gente tem acerca disso. Claro, sempre olhando para o que já foi produzido. Então essa é uma importância de se olhar para trás, olhar para a história da ciência. Agradeço pela atenção e seria isso sobre a história da ciência.